noite. Acho que é o frio, né? Vamos melhorar esse boa noite. Boa noite! Amém. Vamos ficar em pé. Com muita alegria estamos aqui reunidos para esse momento tão profundo de formação. E que alegria ver a nossa comunidade cheia, repleta de fiéis, representantes de várias pastorais. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciarmos este encontro formativo, eu gostaria de chamar aqui à frente os nossos coroinhas. Podem vir aqui. Vejam só, olha que bonitinhos. Olha a postura deles para chegar aqui na frente, tá vendo? Venham cá, isso. Um pouco para cá, um pouco para lá. Eles irão fazer a oração inicial do dia de hoje. Isso, pode vir mais para cá. Ó. Isso, mais para cá. Boa noite, pessoal. Eu sou a coordenadora dos Coroinha, pastoral dos Coroinha. E a gente vai iniciar a nossa semana litúrgica na oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Uma salva de palmas para os nossos coroinhas. Tenho a vontade de se soltar. Como todos sabem, o tema desta semana de liturgia é a Santa Missa. Então nós vamos nos aprofundar esta semana sobre a missa, todo o rito da missa, né? Desde os ritos iniciais, do canto de entrada até o canto final. Mas antes de adentrarmos na Santa Missa, como nós estamos vivendo uma semana, nós vamos viver uma semana de liturgia, nós precisamos saber a princípio o que é liturgia.
Então esse será o tema de hoje. O que é liturgia? O que a igreja diz sobre a liturgia? E para nos ajudar neste tema, eu gostaria de chamar aqui à frente o seminarista Gustavo Rosa. Uma bonita salva de palmas para ele. Vocês perceberam na programação que nessa semana, por falta de um, vocês terão 3 Gustavos. Então, o primeiro Gustavo está aqui, ele vai se apresentar, mas já adianto para vocês, se Deus quiser, no final do ano, a diocese ganhará um diácono Gustavo. Amém? Amém. Muito boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, em grande número, né? Graças a Deus, hein? Socorro representa a diocese. Muito bem. Ninguém me conhece, né? Nunca vim para essas bandas. Como o padre Gustavo disse, eu sou o terceiro Gustavo. Tem o Gustavo Ferreira, que já é padre, o padre Gustavo Ortiz, e eu sou o caçula. Quem sabe, daqui de Socorro possa vir outro Gustavo, né? Para continuar a linhagem. Muito bem. Sou de Piracai, vocês conhecem Piracai? Uma cidade muito grande, uma grande metrópole, tem semáforo, tem tudo, tem prédio, tem shopping, tem que conhecer Piracai, cidade muito boa. Sou de Piracai, tenho 26 anos, estou no último ano de faculdade de teologia, com a graça de Deus, serei ordenado diácono no final do ano. Faço meu estágio pastoral na paróquia São Miguel, na cidade de Bragança. Então, é caminho, né? Toda vez que eles vão vir para cá, quando vocês olharem mais São Miguel, lembra assim, olha, o seminarista está aqui, só no final de semana, porque no meio de semana estou lá no seminário em Campinas. Muito bem, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Como o padre Gustavo já nos iniciou, neste primeiro dia nós trabalharemos um pouco sobre o que é liturgia. Essa palavra ela é tão pequena, mas ela ela tem grandes significados, não só para a nossa igreja, mas também para a nossa vida cristã. Eu penso que, principalmente entre nós católicos, tudo que diz respeito sobre a nossa fé, sobre a doutrina da nossa fé, muitas vezes nós vamos deixando de lado. Muitas vezes não buscamos compreender aquilo que vivemos, aquilo que celebramos, aquilo que rezamos. Por isso é muito importante promover esses encontros de formação para que a nossa fé seja de fato aprofundada, e ela sendo aprofundada, a gente consegue viver com mais profundidade, configurando nosso coração a Jesus e testemunhando a nossa fé. Amém? Muito bem. Então aqui alguns tópicos que nós vamos passar durante este encontro: o que é a liturgia, a importância e a dignidade da celebração eucarística, a Santa Missa, a liturgia por excelência, e a liturgia à luz dos documentos do Concílio Vaticano II. Gostaria de já destacar este tópico número 4, porque para nós hoje ele tem muita importância. Compreender a liturgia a partir do Concílio Vaticano II. Me respondam uma coisa, para ver se vocês estão espertos, estão bem cientes de como está a nossa igreja. Quem é o nosso Papa hoje? Tem alguém com dúvida? Não. Vou perguntar de novo. Quem é o nosso Papa hoje? Leão XIV. Quem é o nosso bispo? Dom Sérgio. Quem é o Papa de vocês? Quem é o vicário? Vigário ou vigarista, né? Vigário, né? Muito bem. Só para localizar. Essa é a igreja que temos. Essa é a igreja que estamos. Se não caminhamos com esta igreja, se não caminhamos com o Papa Leão XIV, se não caminhamos com o nosso Bispo Sérgio, se não caminhamos com o Papa Padre Danilo, nós caminhamos com quem? Com qualquer outra coisa, menos com a Igreja Católica. Quando falamos de Concílio Vaticano II, nós falamos da igreja, falamos do que a igreja é. Ah, mas eu não aceito o Vaticano II.
Se eu disser que eu não aceito o Vaticano II, eu também posso ter o direito de dizer que eu não aceito o Concílio de Nicéia, que eu não aceito Calcedônia. Tudo o que a igreja é hoje não é fruto da vontade de alguns, mas é o caminho que a igreja vai encontrando para perpetuar a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Vaticano II não é assunto para alguns, não é escolha de alguns, tá certo? Porque quando falamos de igreja, nós precisamos caminhar como um único povo. Presta bem atenção. Quem é o povo de Deus hoje? Quem é o povo de Deus? O padre é o povo de Deus? Sim. O bispo é o povo de Deus? Sim. O papa é o povo de Deus? Sim. Todos somos povo de Deus. Esse povo de Deus está ligado àquele povo que Deus reuniu lá no Antigo Testamento, aquele povo que Deus libertou da escravidão do Egito, aquele povo que Deus abriu o mar, aquele povo que Deus preparou. Nós somos o povo de Deus. E a igreja, na história, ela caminha para garantir esta unidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos em tudo abrir nosso coração ao Espírito Santo para caminhar sempre na unidade. Quem não caminha na unidade é quem? É Satanás, é o demônio. Ele trabalha para dividir a igreja, para dividir a família, para dividir e acabar com tudo. Nós somos o povo de Deus, que caminha na unidade, que caminha com o mesmo propósito, com o mesmo sentido, com o mesmo coração. Amém? Muito bem, pode passar. Bem básico, o que é a liturgia segundo o catecismo da Igreja Católica? Eu estou aqui embaixo porque eu tenho miopia, viu? Eu não enxergo. Irmão? A palavra liturgia, ela significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer expressar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Veja aqui a primeira unidade que a liturgia nos concede: o serviço que o povo oferece a Deus, para Deus, em favor dele mesmo. Veja a ligação que a liturgia ela nos traz: a unidade entre nós e a unidade que estabelecemos com Deus. Por isso, a liturgia é muito importante. Por quê? Porque ela é expressa, ela é uma obra pública. Se dizemos obra, não é obra da prefeitura não, viu? Quando fala que é obra pública, é uma obra que é expressa, uma obra que é externa. Uma obra pública, um serviço que serve para nós, para a nossa relação, para a nossa unidade e também para o nosso culto que oferecemos a Deus. Certo? Pode passar. Alô? Vou passar bem rapidinho, porque eu falo muito, viu? Tem bastante slide, eu quero me conter. Olha a minha miopia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um grande documento do Vaticano II. Já ouviram falar da Sacrosanto Concílio? Primeiro documento a ser promulgado durante o Concílio Vaticano II. O Concílio é lá de 62, de 1962 a 1965, e a Sacrosanto Concílio é o primeiro documento a ser promulgado. E a primeira coisa que a Igreja trabalha no Vaticano II é em relação à reforma litúrgica. Não somente sobre a reforma litúrgica, mas sobre a vida litúrgica da igreja. Mas Gustavo, então a igreja está deixando de ser o que ela é? Não, a igreja ela está pensando no caminho que ela já fez, no caminho que ainda ela precisa fazer para alcançar os nossos corações, para envolver a todos, para garantir a unidade a todos.
Sacrosanto define a liturgia assim: a liturgia pela qual, especialmente no sacrifício eucarístico, se opera o fruto da nossa redenção. Primeiro, o que a liturgia ela causa em nós? Ela trabalha em favor da nossa redenção, da nossa salvação. Por quê? Volta lá o que o Catecismo nos diz. Ela é o serviço em favor do povo, o serviço para Deus e em favor do povo, para a nossa redenção. Veja, a liturgia ela não é só para mim, não é só para você. A liturgia é só para quem é litúrgico, viu? Só para quem é padre. Não. A liturgia ela envolve a todos. Por quê? Porque ela diz respeito sobre a nossa redenção. Contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Olha que bonito, como a Sacrosanto Concílio define igreja. O que é igreja? Isso aqui vai aparecer depois num outro documento do Vaticano II chamado Lumen Gentium. Como ele caracteriza a igreja. A igreja é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação. Presta atenção no que o documento está falando. A igreja é isso daqui, sou eu, é você, é visível, nós vemos, nós tocamos, mas ao mesmo tempo ela é invisível. Por que ela é invisível? Porque ela diz respeito a cada um de nós que compõe a igreja e do Espírito Santo que suscita em nossos corações, que habita em nossos corações, que inspira os nossos corações. Eu vou dizer a mesma coisa, vou repetir. A igreja é simultaneamente humana e divina. Sabe por quê? Para não dizer assim, mas tal bispo, tal papa fez o que estava na cabeça dele. O que é a igreja? Olha como o Vaticano II define o que é a igreja: humana, divina, invisível e invisível. Muito bem. Dada, empenhada na ação e aberta à contemplação. Aí vocês veem um grande risco que nós vemos hoje. Para ser igreja, para ser cristão, para ser um bom católico, nós precisamos estar atentos a esta dupla dimensão que nos aponta a liturgia: a dimensão humana e a dimensão divina. Nós não podemos focar numa ou noutra coisa. Não posso focar somente a igreja é isso daqui, isso só, errado. A igreja é só celestial, errado. A igreja é simultaneamente isso e isso. Vocês entendem? E aí nós temos que tomar cuidado com a nossa espiritualidade, com o modo como rezamos, o modo como nós enxergamos a igreja. A igreja ela é feita de homens, e acima dos homens está o Espírito Santo que permeia os homens. Olha que interessante. No meio da nossa fraqueza, no meio da nossa humanidade, existe o Espírito Santo que nos habita, que nos impulsiona a cada vez mais buscar a santidade, a sermos pessoas melhores, a dar uma resposta diferente da resposta do mundo. Muito bem. Presente no mundo e todavia peregrina, mas de forma que o que nela é humano deve se ordenar e subordinar ao divino. O Papa Bento XVI, ele dizia isso, né? Somos peregrinos. Nós caminhamos. Rumo ao quê? Rumo à eternidade. Rumo à plenitude. Portanto, é na igreja onde simultaneamente existem os dois elementos, humano e divino. É onde nós caminhamos rumo ao quê? Rumo a essa ordenação. Eu estou caminhando por ordenação, mas todos nós estamos caminhando para a ordenação à santidade, à plenitude, subordinando a nossa vida ao dom divino.
Pode passar. Mesmo parágrafo. A liturgia, ao mesmo tempo que edifica os que estão na igreja, em templo santo, em morada de Deus no Espírito, até a medida da idade da plenitude de Cristo, robustece de modo admirável as suas energias para pregar Cristo e mostra a igreja aos que estão fora. Olha que bonito, né? Ao mesmo tempo, nós somos edificados, nós somos fortalecidos para sermos testemunha para aqueles que estão lá fora. Como a igreja será vista? Como a igreja será reconhecida? Através da nossa abertura de coração, através da nossa resposta, através do Espírito Santo que habita em nós, através do nosso testemunho que damos aqui dentro e damos lá fora. Diante desse testemunho, quem nos concede a força para dar este testemunho é quem? O Espírito Santo. Por meio do quê? Da liturgia que aqui celebramos. Como sinal erguido entre as nações, para reunir à sua sombra os filhos de Deus dispersos, até que haja um só rebanho e um só pastor. Minha gente, lá em Gênesis está escrito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Por natureza, todos somos filhos de Deus. Porém, em decorrência do pecado, nós podemos negar a nossa filiação. Mas naturalmente todos somos filhos e filhas de Deus. Se perdemos, é porque cedemos ao pecado e não correspondemos ao projeto divino que Deus tem para nós. Mas a nossa missão como igreja é ser esse estandarte que se levanta para o mundo, testemunhando a nossa fé, testemunhando quem somos, testemunhando a quem? Aos filhos de Deus que estão dispersos. Quem está fora da igreja não são nossos inimigos, são os filhos de Deus que estão dispersos. Por isso a gente tem que abrir o nosso coração e estar convictos da nossa fé, para que cada vez mais o nosso testemunho possa ser autêntico, possa ser verdadeiro, possa ser amplo, possa alcançar os corações daqueles que estão longe do cuidado e da casa do Pai. Para que haja, eu acho tão bonita essa expressão, para que haja um só rebanho e um só pastor. Um só é o nosso Deus, né? Por isso, na medida que somos fortalecidos pelo Espírito Santo, nós caminhamos como um único povo de Deus. O povo de Deus não é um povo que está separado, um povo que está dividido. O povo de Deus, ele caminha sempre na unidade. Nós sabemos que até nos relatos bíblicos, nem sempre o povo de Deus foi fiel, né? O povo caiu, o povo levantou. Imagina, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, o povo começou a reclamar. Ah, mas a cebola do Egito era melhor. Deus fez cair maná. Ah, mas o Egito tinha água. Deus deu água. Deus abriu o mar. Deus fez tudo e continuou fazendo, né? Nem sempre foram flores, mas a verdade é que Deus sempre esteve caminhando com o seu povo. Embora tenha encontrado muitas adversidades no caminho, o povo possa ter escolhido muitos outros caminhos, mas Deus nunca desistiu de caminhar com o seu povo. Pode passar. Sacrosanto Concílio número 5. A natureza da Sagrada Liturgia e a sua importância na vida da igreja. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, né? Eu estou lendo. Vocês estão vendo aí? Deus, o qual quer salvar todos os homens e fazer com que cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é salvar todos os homens. A gente ouviu uma pregação, achei bonita a expressão. Deus não descansará enquanto o último homem não encontrar nele o seu refúgio. O desejo de Deus é salvar a todos.
dizer a vocês, né? Deus de muitas formas e de muitos modos falou com o seu povo, por meio dos profetas. Porém, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, o Verbo feito carne, ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. Deus, por diversas formas, falou com o seu povo, até chegar à plenitude dos tempos, onde Ele mesmo se fez carne, habitou entre nós e revelou tudo aquilo que necessitamos para o caminho de nossa salvação. No entanto, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro revelador, não existe outra revelação. Inclusive, qualquer outra revelação, seja mariana, seja de santo, qualquer tipo de revelação que surja, não pode contrapor a revelação de quem? De novo. Qualquer outro tipo de revelação que surgir por aí não pode contrapor a revelação de Jesus. Jesus é o único revelador que revelou tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação. Quero chegar no céu. Quem eu devo seguir? As palavras de Jesus. Não tem outra palavra. Mas o testemunho dos santos e da Virgem Maria, todos eles estão ligados no mistério de Jesus, na revelação de Jesus. Apontam para Jesus. Jesus é sempre o centro. É isso que o Frei José canta, né? Tu és o centro. Jesus é sempre o centro. É o único mediador. Pode passar. Esta obra da redenção dos homens, da glorificação perfeita de Deus, prefigurada pelas suas grandes obras do povo da antiga aliança, realizou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Veja que bonito. Tudo aquilo que celebramos na liturgia, a centralidade daquilo que celebramos é sempre o mistério pascal de Cristo. Sua paixão, morte, ressurreição, sua gloriosa ascensão. O centro de todo o mistério que celebramos é o mistério pascal de Cristo. Aqui está os sacramentos, aqui está a missa, aqui está a liturgia eucarística. Tudo está envolvido no mistério de Cristo. Por isso, nós precisamos compreender muito bem o lugar que Jesus ocupa em nosso coração. Compreendendo isso, nós vamos olhar com mais clareza tudo aquilo que celebramos, tudo aquilo que vivemos. O Padre, ele não age em nome próprio na liturgia, ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo, batiza em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Todo o mistério que celebramos está envolvido do mistério de Cristo. Amém? Pode passar. A obra da salvação, continuada pela Igreja, realiza-se na liturgia. Número 6 da Sacrosanto Contínuo. Quiser que eu estou lá no comecinho, né? Todo o documento, mas até meia-noite é hoje, né? Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte, e nos introduzira no reino do Pai, mas também para que realizassem a obra de salvação que anunciaram, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Veja, os sacramentos, a nossa fé, tudo aquilo que celebramos, está envolvido em qual mistério? Qual mistério? De Cristo. Tudo aquilo que
celebramos está em volta do mistério pascal de Cristo. Assim como Cristo foi enviado, Ele também envia os seus apóstolos. Assim como estes apóstolos continuam sendo enviados por Ele na sua igreja. Quem é o sucessor dos apóstolos hoje? Os apóstolos. Os bispos, né? Os bispos continuam a missão dos apóstolos. O Papa como o primeiro, como fazendo as vezes de Pedro, o primeiro entre todos os apóstolos, todos os bispos. Vejam a sucessão apostólica. E daí todos os dons e carismas que nós temos em nossa igreja hoje, que continuam presentificando o quê? O que a igreja presentifica hoje nas nossas celebrações? Na celebração eucarística, por excelência. O que ela presentifica? Misericórdia. A paixão, morte e ressurreição. A igreja presentifica por meio da celebração eucarística a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Faz memória, vive este mistério. Por isso a importância dos sacramentos. Os sacramentos eles sempre nos apontam para a vida de Cristo, para os mistérios de Cristo, para o mistério de Cristo. Pode passar. Muito bem. O que nos garante ser parte deste corpo, tornar filhos de Deus? Cuja palavra aderir, ser inseridos na igreja é especificamente o sacramento do batismo. O batismo é a porta de entrada para os sacramentos. Muito bem. Pelo batismo são os homens enxertados em que mistério? O mistério pascal de Cristo. Mortos com Ele, sepultados com Ele ressuscitados, recebem um espírito de adoção filial que nos faz clamar, Abba, Pai, transformando-se assim nos verdadeiros adoradores que o Pai procura. Veja, o sacramento do batismo nos introduz, nos enxerga, como nos diz o documento, no mistério de Cristo. Aqui é a importância do sacramento do batismo. E por isso que, sem o batismo, não posso receber outro sacramento. Por quê? Primeiro sou batizado para tomar parte deste mistério, para participar da paixão de Cristo, de sua morte, de sua paixão, de sua morte, de sua ressurreição. Pode passar. Por isso, foram batizados no próprio dia de Pentecostes, que a igreja se manifestou ao mundo, os que receberam a palavra de Pedro, e mantinham-se fiéis à doutrina dos apóstolos, a participação na fração do pão e nas orações. Veja que bonito. Para João, o Pentecostes acontece no dia da ressurreição. O ressuscitado aparece para os discípulos, dá a paz, deseja a paz e sopra sobre eles o Espírito Santo. A partir deste momento, manifesta-se ao mundo a presença dos apóstolos, impulsionados pela força e pela ação do Espírito Santo. Olha que bonito, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Então, aqui, no próximo. Desde então, nunca mais a igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal. Veja que bonito. Desde o momento que Cristo apareceu aos apóstolos, deu-lhes a paz, soprou sobre eles o Espírito Santo, nunca mais a igreja deixou de se reunir para celebrar o mistério pascal. Vejam, a importância da nossa participação nas missas aos domingos. O que é que nós celebramos nas missas aos domingos? Mistério pascal de Cristo, o encontro com Cristo.
nos alimentando da palavra, da Eucaristia, assim como a comunidade dos apóstolos fazia. Após receberem o Espírito Santo, sempre se reuniam aos domingos para celebrar, para presentificar, para fazer memória do mistério pascal de Cristo. Pode passar. Muito bem, a presença de Cristo na liturgia. Para realizar esta tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente na ação litúrgica, na ação que nós realizamos em nosso favor e ofertamos para Deus. Cristo está presente. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. Aqui tem 5, ele vai citar aqui, 5 elementos onde a pessoa de Cristo se faz presente. Então presta atenção. O sacrifício da missa na pessoa do ministro, na pessoa do padre, do ministro ordenado, na pessoa do ministro. O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz. Bonito, né? Quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Qual é o primeiro? Pessoa do ministro. Segundo, espécies eucarísticas. Então aqui está a importância da adoração que nós damos à Eucaristia, né? O zelo, o cuidado que nós damos à Eucaristia. Porque na Eucaristia, nas hóstias consagradas, expressam a presença de Cristo. Então, lá, a pessoa do ministro, nas espécies eucarísticas, está presente com o seu dinamismo nos sacramentos. É o terceiro. Pessoa do ministro, espécie eucarística, sacramentos. De modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra. Quarto, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Olha a importância dos leitores, da equipe de liturgia, preparado, né? A leitura que vai ser proclamada, o salmo que vai ser proclamado. Olha que interessante. A palavra é de Cristo. E Cristo se faz presente em sua palavra. E muitas vezes nós proclamamos de qualquer jeito, ou fazemos de qualquer forma. Por isso nós precisamos preparar o nosso coração, preparar o nosso serviço, o nosso ministério, para exercê-lo com excelência, com dignidade, porque é onde Cristo se manifesta, se revela. Percebem a importância da dignidade que nós temos que dar àquilo que rezamos, àquilo que vivemos, àquilo que celebramos. Muito bem, Sagrada Escritura está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Isso eu acho fantástico, acho muito bonito. Lá de novo, Cristo está presente na onde? Pessoa do ministro, peça eucarística, sacramento, palavra, a comunidade reunida. Olha que interessante. Gustavo, mas eu gosto tanto de assistir a missa lá em casa, nesse frio, debaixo da minha coberta, até como uma pipoquinha, eu estou com fome. Olha aqui, olha. Aonde que Cristo se faz presente? Na comunidade reunida, quando a igreja reza e canta. Muito bem? Pessoa do ministro, na espécie eucarística, no sacramento, na palavra, na comunidade reunida. Porque Ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por isso, preze pela comunidade, preze pela oração em comunidade, preze pela celebração em comunidade, porque é onde Cristo se faz presente, né? Então, na medida do possível, eu sei que aqui é uma comunidade bem participativa, né? Mas, por exemplo, lá em Piracaia,
nas comunidades é uma luta, porque o padre sai da matriz, ele chega na comunidade para rezar, tem 5 pessoas, tem 3 pessoas, é difícil. Por quê? Nós precisamos ter consciência do que é rezar em comunidade, a consciência da importância de rezar em comunidade. Lembra daquela passagem? Foi o Evangelho, alguns domingos atrás. Pedro estava preso, enquanto a comunidade rezava. E o anjo do Senhor apareceu e o libertou. Bonito, não é? A importância da prece da comunidade, da oração da comunidade, da unidade da comunidade. Pode passar. Olha, eu não estou vendo hora não. Vai me revisando aí. Pode passar. Essa aqui, né? A liturgia terrestre e a liturgia celeste. Lembra que eu falei lá na Lumen Gentium, que a Lumen Gentium bebe aqui da Sacrosanto Contínuo, que a Sacrosanto vem primeiro, né? O duplo elemento da igreja, aliás, o único elemento da igreja, que é simultaneamente, o que é? Visível e invisível. Tudo que celebramos aqui tem ligação com aquilo que celebramos na eternidade. A união, a unidade que existe entre a liturgia terrestre e a liturgia celeste. Pela liturgia da terra, participamos, saboreando-a já, na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela cantamos ao Senhor o hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Esperamos ter parte e comunhão com todos os santos, cuja memória veneramos e aguardamos o Salvador. Olha que bonito. Aqui nós cantamos, nós rendemos graças, enquanto peregrinamos para a liturgia celeste. Aí vocês percebem que aquilo que nós celebramos aqui precisa ser com dignidade, precisa ser com consciência, precisa ser com zelo, porque está em íntima unidade com aquilo que celebramos na eternidade, com toda a milícia celeste, com todos os anjos, com todos os santos. Nós participamos, nós saboreamos aquilo que vamos celebrar, esta unidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais buscar ter clareza do que é a nossa fé, do que significa a nossa fé, para não vivermos pelas coxas. Mais para frente eu vou aprofundar, mas já vou dar alguns spoilers, já que vocês vão conseguir chegar. Quando nós vamos participar da missa, nós precisamos participar cada vez mais com consciência. É isso que o documento propõe 3 palavrinhas muito bonitas: participação plena, ativa e consciente. Por quê? Quando nós vamos à missa, nós não vamos em qualquer lugar. Nós não respondemos o padre porque somos obrigados. Senhor seja convosco, para de nós. Vocês ao alto, glória a Deus. Muitas vezes nós vamos sendo engolidos pelo tempo e vamos perdendo o mistério que nós celebramos. Então veja, a liturgia da igreja. O mistério que celebramos aqui está em íntima unidade com o mistério que celebraremos lá. Saboreamos aqui o mistério, mas muitas vezes nós matamos o mistério, nós abafamos o mistério. Por isso, quando vamos celebrar, precisamos celebrar com dignidade, chegar com tempo, preparar a leitura que eu vou proclamar, preparar o ouvido. Ai, mas eu não tenho nada para fazer na igreja, eu só vou sentar no banco. Para sentar no banco, eu preciso participar plena, ativa e conscientemente, porque nós não somos espectadores do mistério, nós não contemplamos o mistério, nós vivemos, nós experimentamos, nós participamos. Vejam, o documento até diz isso: não somos espectadores mudos, participamos do mistério. Por isso, a importância
do canto bem preparado, da leitura bem preparada, da assembleia que se reúne bem preparada. Porque eu vou ao encontro de quem? De Cristo, para experimentar o mistério pascal de Cristo. Por isso a minha resposta precisa ser uma resposta de um verdadeiro cristão, de alguém que está vivendo o mistério, experimentando o mistério, não de alguém que está distante do mistério. Aí o padre está lá dando doxologia, por Cristo, com Cristo, aí chega lá na hora, nos séculos e séculos, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos dizer, muitas vezes o mistério vai passando por nossas mãos, nós vamos perdendo a dimensão do mistério. Batizar então nesse caso. O padre está aqui jogando a aguinha na cabecinha, já estão discutindo onde coloca o sal. Cara, em Piracaia é assim, não sei como é que é aqui. Piracaia é uma luta, viu? Olha. Um dia estava tendo batizado lá, aí o padre estava batizando, aí a madrinha levantou e saiu. Ela estava sendo lá do padre assim. Ela saiu e foi embora. Aí ela estava lá na cruz, lá o povo foi atrás dela. Onde você vai? Aí eu vou, vamos almoçar já. Muitas vezes não temos consciência daquilo que celebramos, daquilo que vivemos, e o mistério passa por nossas mãos. Pode passar. Olha aqui, ó. A necessidade da disposição pessoal. Para assegurar esta eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente as palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus. Isso aqui é muito importante. Deus sempre confere a nós a sua graça, independente se somos pecadores. Olha para a semente lá do Evangelho desse domingo, né? O semeador não escolhe o terreno que ele vai lançar a semente, ele lança. Vai cair na pedra, vai cair no espinho, na beira do caminho, na terra boa. Da mesma forma, Deus concede a sua graça a todos. Todos nós. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Qual que é a nossa missão? Cooperar com essa graça. Corresponder a essa graça. E como é que a gente coopera? Como é que a gente corresponde? Olha, com a retidão de espírito, unindo a nossa mente à palavra que é pronunciada, as leituras, as orações. Muitas vezes a missa está acontecendo e o padre rezou lá a oração do dia, a oração coleta, e a gente nem sabe o que o padre rezou, a gente já esqueceu o que o padre rezou. E a liturgia está toda conectada. Lá a oração da coleta, a sobre oferendas, depois da comunhão, está conectada com o Evangelho, com as leituras, está tudo conectado, os cantos. Aí muitas vezes não ouviram, o Evangelho é domingo, não? Ouviram com má vontade. Agora é o Evangelho. E aí muitas vezes as sementes que caem não crescem, não produzem fruto, né? Mas olha, todos estamos debaixo da graça. Precisamos cooperar com ela, precisamos corresponder a ela, precisamos abrir o nosso coração para acolhê-la. Pode continuar. Então a necessidade da disposição pessoal, né? A necessidade o documento ele destaca isso, a necessidade da formação. Por que a necessidade da formação? Para isso, né? Muitas vezes algumas coisas na nossa fé não estão muito claras, então a igreja orienta sobre essa formação para que cada vez mais os cristãos, os católicos, possam ter consciência daquilo que celebramos e daquilo que vivemos. É desejo ardente na mãe igreja que todos os fiéis cheguem à participação plena, consciente e ativa na participação da celebração litúrgica, que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, o direito e o dever do povo cristão. É dever de todo povo cristão batizado participar plena, consciente e ativamente do mistério pascal de Cristo. Que ninguém se sinta a semente que caiu da beira do caminho, ficou na margem. Veio o passarinho, pegou no bico e foi embora. Que ninguém se sinta à margem, mas que todos sintamos parte. Participamos como aqueles que conhecem
e que vivem o mistério. Quantos entre nós, muitas vezes, né, não sabem que reza, não sabem por que está aqui? Isso é triste, né? Porque a nossa fé é tão bonita, é tão rica. Por isso nós precisamos cada vez mais buscar compreender aquilo que vivemos, aquilo que celebramos. Pode passar. Aqui a importância e a dignidade da celebração eucarística. Agora na instrução geral do missal romano, que é esse livrinho vermelhinho aqui, ó. Sabe que depois do novo missal saiu nova instrução, né? O novo missal ele foi revisado, foi atualizado e consequentemente também a nova instrução dele. Lá no número 16, a celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como local, e também para cada um dos fiéis. Então aqui a importância que ele destaca para a celebração eucarística, para a celebração da missa. Lembra? Aqui também ele vai destacar, já vou adiantar porque agora aquilo que a Sacrosanto nos aponta, a participação plena, glória a Deus. Toda celebração, ela deve ser participada pelo povo, plena, ativa e constante. Gostaria que isso ficasse frisado para vocês. Por quê? Se compreendemos isso, nós compreendemos a constante busca que nós temos que fazer durante a nossa caminhada cristã, para não ficar sempre à margem, né? Ah, Gustavo, mas eu já fiz primeira comunhão. Primeira comunhão não é certificado de formatura. Por isso que a todo instante a gente precisa se atualizar, buscar compreender, aprofundar a nossa fé. Pode passar. Por isso é de máxima conveniência dispor a celebração da missa ou da ceia do Senhor, de forma que os ministros sagrados e os fiéis, participando cada um conforme sua condição, recebam mais plenamente aqueles frutos que o Cristo Senhor quis prodigalizar ao instituir o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, confiando a sua dileta esposa, a Igreja, como memorial de sua paixão e ressurreição. Olha que interessante, participando cada um conforme a sua condição. O padre na sua condição de padre, o diácono na sua condição de diácono, o bispo na sua condição de bispo, os fiéis na sua condição de fiéis. Todos participam de modo pleno, ativo e constante. Certo? Pode passar. Isso se conseguirá de modo adequado, se levando em conta a natureza e a circunstância de cada assembleia litúrgica. Toda celebração for disposta de tal modo que leve os fiéis à participação consciente, ativa, plena, do corpo e do espírito, animada pelo fervor da fé, da esperança e da caridade. Pode passar. Eu repeti, pode passar. É a idade. Sacrosanto, vamos voltar para Sacrosanto, acho que está acabando. Tempo todo. Sacrosanto Contília número 22. Agora sobre alguns tópicos que destaquei importante, sobre a reforma litúrgica. Isso é proposta pelo Concílio Vaticano II, tá bom? Regular a Sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da Igreja, a qual reside na Sé Apostólica, segundo as normas do direito do bispo. Veja, aquele que regula a liturgia, aquele que diz algo sobre a liturgia, compete sobre a Santa Sé, Roma, o Papa, ou na igreja local, salvo segundo as normas do direito, ao bispo. Ah, mas eu gostaria de mudar o ato penitencial, colocar ele no lugar do glória, e colocar o glória no lugar do ato penitencial. Eu posso fazer isso? Não posso, não tenho direito sobre isso. Agora, o bispo tem o direito de mudar alguma coisa que contrapõe a Santa Sé? Não. Percebam aqui a unidade
da hierarquia. O bispo pode ser julgado do direito, dentro do seu contexto, pensar algumas realidades, compreender algumas situações, mas nada que contraponha a Santa Ceia. Nada que contraponha aquilo que a igreja determina para o mistério ser celebrado. Certo? Pode passar. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é sacramento de unidade. Isto é, povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Olha que bonito. A ação litúrgica, lembra que lá no começo, quando eu falei, o que é liturgia? Ação pública, serviço em favor do povo, para Deus. Olha que interessante, o que o Sacrosanto Concílio define. A ação litúrgica não é uma ação privada. Porque o que é liturgia? Uma ação pública. Não é aquela da prefeitura, é uma ação externa. Ela é operada na história. Não é uma ação privada, ou seja, ela não é minha, ela não me pertence, ela é da igreja, ela é uma ação pública da igreja. Pode passar. Pode passar. Sacramento da unidade. O que garante a unidade na igreja? O Espírito Santo, por meio da sua igreja, por meio da vivência dos sacramentos, a nossa vivência dos sacramentos. Pode passar. Aqui é o que eu falei aquela hora, Sacrosanto Concílio 28. A celebração litúrgica limite-se cada um, ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas, fazer tudo e só o que é de sua competência. Mas eu queria tanto ser padre, já estou rezando missa já. Eu vou participar plena, ativa, consciente da celebração, da minha condição de leigo. Mas eu acho tão bonito o padre aqui a hóstia. Aí quando eu celebrar também, eu vou lá erguer a hóstia, parto a hóstia. Vou fazer tudo e só o que é da sua competência. Veja que interessante. Vou participar plena, ativa, consciente, na minha condição, dentro das minhas possibilidades. O padre na dele, o bispo na dele, o papa na dele e eu na minha. Cada um no seu quadrado. Vai dizer a música, né? Fica a dica. Pode passar. Os que servem o altar, os leitores, comentadores e elementos do grupo coral desempenham também o autêntico ministério. Meus irmãos, vamos abrir um parênteses agora aqui. O ministro não é mais importante que os músicos. Os músicos não são mais importantes que os leitores. Os coroinhas não são mais importantes que o quê? Que a assembleia. Os cerimoniários não são mais importantes que os acólitos. Todos desempenham um autêntico ministério litúrgico. Todos somos povo de Deus. Todos, em cada um na sua condição, vai celebrar plena o mistério pascal de Cristo com o seu próprio autêntico ministério, na minha condição. Aí veja, sou coroinha, vou exercer como bom coroinha. Sou leitor, vou exercer o meu ministério como um bom leitor, como um bom salmista, dando o melhor que tenho, preparando o meu coração para que a igreja, unindo todos os ministérios, possa celebrar dignamente. Já pensou se na igreja não tivesse mais leitor? Se não tivesse mais coral? Se não tivesse mais coroinha? Se não tivesse mais padre? Todos exercem, desempenham um autêntico ministério para a ação da igreja, para a liturgia, para a obra pública, para que ela seja pública, precisa de mãos, né? Precisa de voz, precisa de gente para realizá-la. Pode passar. Volta adiante. Exerçam, pois, o seu munus com piedade autêntica, e de modo que convém a
tão grande ministério e que o povo de Deus tem o direito de exigir. Todos nós temos o direito de exigir uma boa celebração, viver com dignidade, celebrar com dignidade, mas isso só é possível se cada um tiver consciência, ativo, pleno do que é o seu ministério, de qual é o seu lugar, de qual é a sua condição, e exercê-la com piedade autêntica e de modo que convém a um tão grande ministério. É um mistério que nos ultrapassa, é algo que nos ultrapassa, por isso nós precisamos estar preparados, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Pode passar. Para fomentar a participação ativa, promovam-se as aclamações dos fiéis, as respostas, as salmodias, as antífonas, os cantos, bem como as ações, gestos e atitudes corporais. Não deve deixar de observar-se a seu tempo o silêncio sagrado. Isso em Piracá é difícil. Quando o padre senta na cadeira, começa um coça aqui, cai garrafinha, um levanta e vai no banheiro, já começa a negociar o porco, a galinha, e aí fica blocado. Observe o silêncio, o gesto, a atitude. Mas eu quero chamar a atenção ali a algo muito interessante: a resposta. Resposta muitas vezes a gente acha que é qualquer coisa, né? Eu digo isso porque eu também já caí nessa. De ir na missa, o padre fala, a gente responde como? O padre está falando, eu já decorei, já sei. E aí, como eu dizia, o mistério acaba passando. Por isso, tenhamos consciência daquilo que respondeu. Eu acho bonita aquela prece que o padre faz depois da apresentação das oferendas, do ofertório. Ele vai começar a oração eucarística, ele começa lá, trazendo as alegrias, as fadigas de cada um. É bonito. Prestar atenção naquilo que o padre reza, na forma que o padre reza, nas palavras que estão sendo pronunciadas. Olha a primeira leitura desse domingo. Quem participou plena, ativa e conscientemente? O profeta Isaías, tem dica. Nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará sem produzir o seu efeito. Olha que bonito. Tudo na liturgia está ligado. A palavra que é pronunciada não é à toa, ela não está lá, ela não caiu de gaiata. Não é alguém que fechou os olhos e foi escrever. Muito bem, pode passar. Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade. Sejam claros na brevidade, evitem repetições inúteis. Devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisar em geral de muitas explicações. Uma liturgia bem rezada, bem participada, bem celebrada, não precisa ser explicada, porque o mistério é autoexplicativo. O mistério já diz tudo. Quando o padre abre os braços, o Senhor esteja convosco, já está dizendo, né? O gesto está dizendo, a palavra está dizendo, não precisa explicar. Abre um parênteses rapidinho, mas me incomoda quando eu fico aparecida. E aí lá no ofertório, o irmão lá, agora é o momento do ofertório. Oferte a sua vida, faça a sua coleta. E a hora que ele termina de falar, o bispo já terminou de fazer tudo, ela não canta, nem canta o ofertório. Não precisa explicar, já está explicado. O mistério está sendo dado. Né? Pode passar. Acho que está cabendo. Isso aqui é interessante. Deve conservar-se, lá no número 36 do documento, deve conservar-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo direito particular. Mas a igreja tem que voltar ao latim, a missa tem que ser em latim. Ok. A igreja não tirou o latim. Todavia, no parágrafo 2º, dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar, a língua vernácula, pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração do sacramento, quer em outras partes da liturgia. Poderá conceder-se a língua vernácula um lugar mais amplo, especialmente na leitura e admonições, e algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. O que está dizendo? Pode usar algumas partes da missa em latim? Pode.
mas dê preferência para a língua vernácula, nas leituras, a homilia. Eu sou para fazer homilia nativa. Nos cantos. Pode passar. Nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. Essas três palavrinhas finais são muito importantes para a nossa vivência plena, ativa e consciente. Mas a gente dormir, né? Já não está consciente mais. Por quê? Isso exige de nós uma vivência, não é? Um caminho, um conhecimento, participação do quê? Do mistério que nosso Senhor instituiu e confiou à sua igreja. Então não é ideia de alguns, não é pensamento de alguns. É o Cristo que instituiu, é o Cristo quem enviou. E é perpetuada, é continuada por nós, por cada um de nós. Não é? Por isso, essa é a nossa responsabilidade de participação. Vamos passar. O mistério eucarístico. Por isso que a igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mútuos. Olha que palavra interessante que o documento coloca. Estranhos ou espectadores mútuos. Você entra na igreja e não sabe o que está fazendo lá. Todo mundo levanta. Em Piracá, uma vez, era aqueles bancos que tem os dois pezinhos assim, a madeirinha, né? A capela está sendo construída ali. E aí, o padre fez o altar no meio, e aí ficava uns bancos para cá, uns bancos para lá, o altar no meio. E aí, eu era coroinha, eu acho que eu tinha uns 8 anos. E aí começou o aleluia, todo mundo levantou, e uma senhora ficou na ponta do banco. Ela não levantou. Ela estava meio estranha aquele dia. Aí o banco virou, para ajudar, tinha um caramelo dormindo no pé dela, caiu em cima da barriga do caramelo. O caramelo sai gritando, e faz um barulho de banco. E aí? Só para descontrair. A nossa participação ela deve ser ativa, plena, consciente, para que não nos sintamos estranhos, deslocados, não sabe o que está acontecendo na hora de levantar, na hora de abaixar, na hora de ajoelhar, na hora de levantar. Ou espectadores mútuos. Tem gente que está lá na missa, você vê, né, que estava meio dormindo, a missa das 7, está meio ali, de vez em quando dá uma tossida. A nossa participação deve ser plena, ativa, consciente. Mas participem na ação sagrada consciente, ativa, plena, impetuosa, olha, foi no automático. Participem na ação sagrada consciente, ativa, piedosamente, por meio de uma boa compreensão do rito e da oração. Pode passar. Acabou. Então usei essas 3 referências, né? O catecismo da igreja, o documento e a instrução de Salomão. Minha gente, fato, temos um tempinho para as perguntas? 10 minutinhos para a pergunta. Agora começa a tremer, viu? Eu quero ver agora quem que estava. Quando o fiel percebe que a celebração não está sendo segundo a liturgia, aí envolve muitos fatores. Ou o leitor não está preparado, ou o que ele entende por liturgia também, né? Tem as duas coisas. O que eu entendo? Nós temos que ter conhecimento do mistério que celebramos, do que é o mistério, né? Agora, se o leitor não estava preparado, se o coral também desarranjado, a minha participação deve ser plena, deve ser ativa, deve ser consciente, na medida do possível, né? Deve ter aquelas possibilidades. Ah, mas o ministro que celebrou não estava muito preparado.
Lembra que eu falei? A graça de Deus é dada a todos, a gente tem que cooperar com ela. A graça de Deus é dada. Se um irmão ou outro não colaborou, não preparou para exercer um bom ministério, não vamos nos desleixar da nossa parte, né? Vamos nós nos preparar, vamos nós nos organizarmos para viver bem aquela liturgia, independente se o irmão está preparado ou não. Aí eu penso, primeiro é a participação, aquilo que eu falei ali, da disposição pessoal. Nós precisamos estar preparados para celebrar o mistério. Depois, é ajudar o irmão na medida do possível, né? Olha, irmão, você fez isso, fez aquilo. Não em tom de exortar ou de brincar. Eu acho que como irmãos mesmo, né? De poder ajudar o irmão também a crescer na consciência, na plenitude, para que ele possa viver o mistério da melhor forma. Responde? Próxima pergunta. Olha, eu estou me olhando o tempo. Ninguém? Os coroinhas. Vocês participaram plena, ativa e conscientemente agora? O que mais, minha gente? Deixa eu perguntar, por que na hora do padre, né, que está dando lá, cada tem uma parte que eu não entendo, que ele vai descendo, cada vez descendo assim a cabeça, e só está ele e a qual é esse momento? Como que eu posso explicar qual é o momento? Antes da... Isso, ele vai baixando e fica só aqui, né? E tem uma parte que ele vai rezando e cada vez vai baixando mais. Nossa, respondeu. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Bom. Então, ela perguntou e também foi uma das perguntas que apareceu na caixinha de perguntas que fizeram lá no Instagram semana passada. Por que tem algumas orações que o padre faz em silêncio? E ela perguntou especificamente naquela hora da preparação das oferendas, quando, depois de ter aqui colocado o pão e o vinho que foi trazido pelo povo de Deus, o padre, ele prepara aquelas oferendas para apresentar a Deus. Qual vai ser o momento definitivo desta apresentação das oferendas a Deus? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas antes, o povo trouxe pão e vinho, e neste pão e vinho está ali a nossa vida, está ali todos os trabalhos que fizemos durante a semana, todos os nossos sofrimentos, tudo deste pão e do vinho. E o padre então agradece a Deus neste momento, dizendo, primeiro no pão: bendito sejais, Senhor Deus, pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora nos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Depois, o padre pega, coloca vinho lá no cálice, juntamente com uma gota de água. Já repararam na gota de água? Sim. Ah, bom. Estão espertos. E aí o padre faz o mesmo, apresenta aquele vinho, dizendo: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Depois, o padre faz então esta oração, que é uma daquelas orações que na liturgia se chamam de secretas, porque são orações pessoais, muito embora reguladas, estão lá no missal, mas orações que dizem respeito diretamente do padre em relação a Deus, porque o sacerdote vai, em nome de todo o povo, oferecer aquele sacrifício. E aí o padre então, cadê o missal? Eu sempre, na hora que vou falar, esqueço. De coração contrito e humilde, recebei, Senhor, estas nossas ofertas, que elas sejam agradáveis a vós,
e que nós possamos oferecer de tal modo que elas sejam agradáveis a vós. Então, é uma oração que o padre faz naquele momento, pedindo que Deus olhe para aquelas oferendas de todo o povo, e por isso que o padre então se inclina. Como nós ouvimos o Gustavo dizendo, na liturgia, não existe uma liturgia minha e uma liturgia do Papa, ou outra do Bispo. E então, também os gestos na liturgia são previstos, regulados. E os gestos também dizem algo. E por isso, quando o padre se inclina nesta hora, é para dizer que ali ele está diante de Deus, numa situação de humildade, pedindo que o Senhor olhe para a nossa humildade e aceite estas oferendas que nós vamos ali apresentar naquela hora. Respondido. As próximas para o Gustavo. Mais uma ou duas só, porque o horário já vai adiantado. Claro que tudo isso que eu falei, ainda durante essa semana, vai voltar. E aí vocês vão poder perguntar melhor para a dia. Penso que tudo isso que nós ouvimos, cada um desses slides, daria margem para nós termos aí um encontro. Porque são muitos princípios e princípios que norteiam toda a liturgia. Penso que o que deve ficar muito claro para nós nessa noite passa exatamente por isso. Primeiro, o que é a liturgia? A celebração do mistério pascal de Jesus. É isso, basicamente isso. Se tivéssemos que reduzir numa frase, seria isso. A liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo. Então, aquela obra pública em favor do povo, obra do povo em favor do povo, é porque a liturgia é uma obra no sentido de que nós operamos, de que nós fazemos algo, somos nós quem fazemos, é o povo, e em favor também de nós mesmos. A liturgia ela tem um duplo sentido. Toda obra litúrgica ela quer glorificar a Deus, mas também santificar os homens. Isso em toda a liturgia. Nós damos graças a Deus e à medida em que damos graças a Deus, recebemos as graças de Deus. Seja em qualquer ato litúrgico. Na missa, mas também nos demais. Isso que nós ouvimos aqui hoje são princípios que norteiam toda a liturgia. E nós sabemos que liturgia não é só missa. O batizado é liturgia? É. A unção dos enfermos é liturgia? Uma bênção dada no comércio é liturgia? Sim. Então vejam como a liturgia permeia tudo aquilo que nós somos enquanto igreja. Agora, essa liturgia não é minha, não é tua, não é do bispo, é da igreja, de toda a igreja. Por isso a igreja regula, a igreja diz de como nós devemos celebrar para glorificar a Deus e para que as graças de Deus desçam sempre mais abundantes sobre nós. Por isso, todo o esforço do Concílio Vaticano II de fazer com que esta liturgia seja cada vez mais acessível, para que a gente possa realmente participar e tomar parte, para que nós realmente possamos adentrar neste mistério e deste mistério aurir tudo aquilo que nós necessitamos para continuar na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste. O que mais? Eu fui lembrando de tanta coisa que eu tinha que falar e já esqueci. Então nós queremos concluir essa noite agradecendo ao ainda seminarista Gustavo. Daqui a pouco já o diácono Gustavo. Para vocês não perderem o costume, né? Vai ter mais um diácono Gustavo. E nós queremos agradecê-lo então pela sua disponibilidade. Muito bom você ter podido estar aqui conosco, colaborando nesta noite. E nós queremos agradecê-lo com um hino que nossos coroinhas prepararam.
dando este mimo está todo o carinho da nossa comunidade e as nossas salvas de palmas. Quando eu olho para o Gustavo, eu vejo que eu estou ficando velho, porque quando eu fiquei padre, eu fui rezar na paróquia dele, ele era só um acólito, e agora já vai ficar padre. Minha Nossa Senhora. Então amanhã nós nos encontramos no mesmo horário, no mesmo local. Muito bom ter todos vocês aqui nessa noite. Fico contente de ver nossa igreja repleta de irmãos, e eu estou vendo aqui realmente as lideranças, as cabeças da nossa paróquia. Isso é bom porque a gente pode depois levar todo esse conteúdo para tantas outras pessoas, para ajudá-las exatamente a crescer na fé. Como nós vimos o Gustavo falando do Concílio Vaticano II, o que o Concílio quis foi exatamente fazer com que todo este tesouro que é a liturgia da igreja chegue cada vez mais a todos. E isso passa por nós. Passa por nós compreendendo este mistério e depois levando a tantos outros. Então, amanhã nos encontramos para continuar este estudo, essa semana de estudo, e amanhã, precisamente, olhando já para a Santa Missa. Hoje foi um olhar um pouco mais geral sobre a liturgia, e amanhã começamos a Santa Missa. Amanhã, alguém me perguntou, mas hoje não era o padre? Não, propositalmente eu inverti as ordens lá no cartaz, né? Mas amanhã vem um padre Gustavo. Aí vocês venham para descobrir qual é. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Exame de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Por intercessão de nossa padroeira, Senhora do Perpétuo Socorro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mas ainda não vou embora. Vamos tirar uma foto e fazer uma panorâmica aqui. Francino faz um vídeo para lá. Vem cá, Gustavo. Você achou que estava fácil? Mas é. Pega aqui pra você. É esse o silêncio que deveria ter na missa, tá? Muito bem, uma boa noite.